Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui. Nessa segunda parte dos nossos estudos sobre guerras culturais, eu vou chamar de bate-papo, não vou chamar de estudo. Eu quero te apresentar a figura que eu acho que é a mais importante para a esquerdização da cultura brasileira, um sujeito chamado Antônio Gramsci. Se você já ouviu falar dele ou não, mas vamos lá. Antônio Gramsci teve uma infância bem pobre, italiano, mas ele era extremamente inteligente. E desde jovem, enquanto ele cursava literatura na Universidade de Turim, Gramsci acabou se associando a movimentos comunistas. Mais tarde, depois que ele terminou a faculdade, ele foi trabalhar com jornalismo e escreveu bastante sobre teoria política. Em 1924, quando ele tinha só 32 anos de idade, jovem até, ele conseguiu ser eleito deputado. 2 anos depois que ele foi eleito, ele acabou sendo preso pela polícia italiana e condenado a 20 anos de prisão. Desses 20 anos, ele acabou ficando só, entre aspas, só 8 anos preso, de 1926 a 1934. Em 34, ele acabou sendo colocado sob liberdade condicional porque ele tinha uma penca de doenças. Ele tinha tuberculose pulmonar, pressão alta, angina, gota, gastrite crônica. E a combinação desse punhado de doenças acabou resultando na morte de Gramsci 3 anos só depois que ele foi posto em liberdade. Ele saiu da cadeia em 34, acabou morrendo em 1937 aos 46 anos. Gramsci ele é conhecido da gente principalmente pela teoria da hegemonia cultural, que ele desenvolveu com grande detalhamento ao longo dos 8 anos em que ele esteve encarcerado. Os anos na prisão deram tempo para que Gramsci refinasse essa teoria política educacional dele. E isso resultou em mais de 2.800 páginas escritas que foram distribuídas e organizadas em 32 cadernos. Essa coleção ficou conhecida como Cadernos do Cárcere. Na teoria de Gramsci, que ele anotou nos cadernos do cárcere, ele descreveu como que o Estado poderia utilizar as instituições culturais para conservar o poder. Gramsci afirmava que o controle, desde que você conseguisse controlar os meios de produção, isso não era suficiente para você poder conseguir controlar e subjugar um povo. Só os meios de produção não era suficiente. Gramsci sacou que a fonte real para você dominar tudo, dominar o povo, dominar o Estado, era você adquirir, obter o controle de 3 coisas: comunicação, educação e comunicação. Esses 3 consistem no tripé do gramscismo: educação, comunicação e cultura. Se você conseguir dominar esses 3, quando você controla o tripé cultura, educação e comunicação, você consegue criar gerações sucessivas de pessoas que elas vão ser incapazes de perceber que elas estão submissas a algum modelo. Elas vão achar que está tudo bem, né? Que essa servidão, na verdade, é a normalidade. E com esse tripé gramscista, a revolução comunista se torna natural e sem resistência. A genialidade do gramscismo foi justamente tornar a servidão à máquina comunista uma coisa imperceptível. Essa hegemonia cultural que Gramsci planejava, ela ia tornar a revolução comunista possível sem derramar uma gota de sangue, e ao mesmo tempo que ia eliminar das pessoas qualquer senso crítico que permitisse a elas organizar uma contra-revolução. Foi exatamente esse método, essa dinâmica, que a esquerda fez em toda parte e com grande eficiência no Brasil. O Olavo de Carvalho começou a denunciar a operação desse mecanismo já tem mais ou menos 30 anos. Quando ele finalmente começou a ser escutado com alguma seriedade, o Brasil despertou desse sono gramscista e a gente passou a se movimentar de maneira mais consciente, produzindo um caminho que terminou com a eleição. Terminou não, né? Que uma das etapas desse caminho foi justamente a eleição do presidente Jair Bolsonaro. É importante que você tenha bem claro na sua mente que todo projeto de poder da esquerda segue item por item a cartilha do gramscismo: cultura, educação, comunicação. A ferramenta da educação é como se fosse uma linha de montagem para poder fabricar pessoas treinadas para aceitar e até desejar a cultura esquerdista.
a ferramenta da comunicação, ela mantém um fluxo contínuo de informações que sustentam esse condicionamento cultural quando as pessoas saem do sistema educacional. Então, durante a escola, o cara recebe um condicionamento e depois da escola, por meio da comunicação, ele continua recebendo um fluxo de informações que mantém ele limitado dentro daqueles padrões culturais que a esquerda deseja. É por isso que, para a esquerda, taxas de juros, bancos, estradas, aeroportos, portos, nada disso aí tem muita importância. Essas coisas elas são essenciais para gerar riqueza. Não tem dúvida sobre isso, certo? O capitalismo é essencial para gerar riqueza. Mas o capitalismo não é a menina dos olhos da esquerda, porque ela sabe que por meio do capitalismo ela não vai conseguir muita hegemonia. Para a esquerda, nada é mais importante do que manter o controle do tripé gramscista. E é por isso que você vê não muitos ataques contra o ministro da Economia, do Meio Ambiente, da Justiça ou da Infraestrutura. E mesmo quando você vê esses ataques acontecerem, eles nem de perto lembram o fogo pesado que é lançado sobre as outras 3 áreas. O que a esquerda não tolera e nunca vai tolerar, de maneira alguma, é qualquer movimento que represente qualquer ameaça ao domínio que ela precisa ter na cultura, na educação e na comunicação. É por isso que a esquerda nunca cessa a artilharia contra o Weintraub. É por isso que a esquerda ocupou praticamente 100% dos espaços nas mídias, inclusive nas redes sociais, jornais, revistas, tudo é esquerdizado. É por isso que a esquerda tenta, de toda maneira, estabelecer marcos regulatórios na internet. E foi por isso também que o excelente Luiz Galeazzo, o Oi Luiz, do Twitter, ele foi abatido ainda no solo quando o nome dele foi cotado para poder ocupar um cargo na Secretaria de Comunicação do governo federal. E é por isso também que a esquerda não tira a Secretaria Especial da Cultura da mira dos canhões dela. Eles não querem que coisa alguma seja mudada no centro nervoso das operações deles. Eles querem que tudo lá na cultura permaneça como está, porque do jeito que as coisas estão, a superestrutura que eles montaram vai continuar operando a favor da esquerda. E a hegemonia cultural que eles instalaram vai acabar trazendo a esquerda de volta ao poder. Alguns brasileiros acordaram para esse sistema, para essa matrix, mas nem todos os brasileiros acordaram. E, para minha tristeza, boa parte daqueles que se dizem acordados, eles não acordaram o suficiente ainda. Eu vejo pessoas de direita, pessoas conservadoras mesmo, que se dizem cientes da guerra cultural e que sabem até sobre o que é hegemonia gramscista. Mas essas pessoas insistem que o governo deveria extinguir a Secretaria de Cultura. Elas dizem que a cultura é uma expressão espontânea do povo. O Estado não deveria se meter com isso. Nem deveria haver Ministério da Cultura. O mais certo seria extinguir essa porcaria. Eu ouço esse tipo de coisa aí o tempo todo. Bom, primeiro, que a cultura é uma expressão espontânea de um povo. Mas a partir do momento em que esse povo se organiza na forma de Estado, o Estado passa a ter uma influência imensa no processo cultural. Negar isso é uma ingenuidade sem tamanho. O Estado vem influenciando a forma como a cultura é produzida, distribuída, estabelecendo padrões culturais desde os sumérios, os gregos, os romanos, os bizantinos, os árabes, os otomanos, os chineses, o Império Mongol, por aí vai. Onde quer que você procure, nas civilizações passadas, você vai ver sempre o Estado interferindo no processo cultural. A Renascença inteira foi um produto de aristocratas e pessoas da igreja ligadas ao Estado que enfiaram montanhas de dinheiro para produzir e patrocinar artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e outros. Segunda coisa, você acha mesmo que o Estado, qualquer Estado, tendo o poder de determinar a cultura na mão, você acha que ele vai abrir mão desse poder? Você acha que ele deve abrir mão desse poder? Se você acha que o Estado deve abrir mão do poder de influenciar a cultura, por que você acha isso justamente agora? Por que agora?
você está falando isso? Por que depois de décadas de ativismo socialista e comunista na cultura, por que você acha que justamente agora, quando a hegemonia esquerdista está para ser quebrada, por que agora o Estado tem que se retirar de cena? Você acha que o Estado não deveria se meter na cultura? Justamente porque isso é um condicionamento gramscista. A doutrinação socialista, a que a gente teve submetido há quase 30 anos, ela fez com que você rejeite a ideia de que o Estado agora deve deixar de se meter na cultura, simplesmente porque o comando principal da estrutura do nosso esquema tripartite de poder, que é o poder executivo, essa estrutura deixou de estar na mão da esquerda. É quase como se você tivesse anticorpos instalados aí no seu cérebro e sem que você saiba, esses anticorpos atacam qualquer agente ou movimentação estranha na cultura. Tudo que não for considerado legítimo pela programação gramscista embutida em você é atacado por esses anticorpos. Então, quando a direita diz que vai deixar a sua marca conservadora na cultura, os anticorpos esquerdistas implantados aí no seu cérebro, eles gritam e acusam isso de totalitarismo, intervencionismo, fascismo. Ah, a cultura vem do povo. Você fica aí berrando. Só que, tudo bem, a cultura vem do povo. Mas o povo foi culturalmente operado para só enxergar a cultura com viés de esquerda. Toda a educação e toda a comunicação vem enfiando conteúdo com viés esquerdista na nossa sociedade desde que sua avó tinha dentes de leite. Você duvida? Tenta citar para mim, então, 5 escritores brasileiros que sejam declaradamente direitistas. 5 escritores direitistas, vai lá, fala aí para mim. Ou me diz, anota, coloca nos comentários esse vídeo, 5 shows de teatro, ou 5 filmes, ou 5 novelas no Brasil que tenham um viés declaradamente conservador. Consegue citar algum para mim? Se você procurar os trabalhos de mestrado e doutorado das áreas de humana, me diz aí quantas teses ou dissertações com viés direitista você encontra. Eu garanto que você vai ter uma dificuldade imensa para encontrar livro, novela, filme, trabalho acadêmico com viés direitista. Mas você vai ter uma facilidade imensa para encontrar essas coisas com viés esquerdista. Eu acho até que você não vai encontrar nenhuma com viés direitista. Tudo bem, seria ideal a gente tirar o Estado da cultura, mas a gente deveria fazer isso gradativamente. Se a gente teve 30 anos de doutrinação cultural esquerdista, eu penso que nada seria mais justo para restabelecer o equilíbrio democrático que a gente ter 30 anos de influência conservadora na cultura. Uma vez que a gente equilibrar os pesos dos dois lados da balança, aí sim o Estado deveria sair de cena. Qualquer proposta diferente disso, diferente desse equilíbrio, para mim é só uma manifestação do condicionamento gramscista que você foi submetido e que você nunca se deu conta. Se a gente vai restabelecer esse equilíbrio na cultura e de repente tirar a influência direta do Estado na cultura, de que maneira isso deveria ser feito? Exatamente quais medidas o governo federal deveria tomar junto à Secretaria Especial da Cultura para desesquerdizar esse bagulho todo? Eu não digo nem endireitar, não. É para poder estabelecer o equilíbrio. 30 anos de esquerda, 30 anos de direita, vai ficar tudo igual. Quais medidas, então, específicas, não coisas generalizadas, quais medidas específicas o governo deveria tomar para poder fazer isso e conseguir ganhar terreno nessa guerra cultural? Para esse vídeo não ficar longo, isso é o que a gente vai discutir no próximo vídeo sobre guerras culturais brasileiras. As medidas específicas. A gente se vê lá, galera. Um abraço, gente.